Você acorda e o primeiro som que você escuta não é um despertador, é um tiro. No Rio de Janeiro, isso não é cena de filme, é rotina. Mas a pergunta que ninguém responde de verdade é: como isso chegou nesse ponto? Como os bairros inteiros passaram a ser controlados por homens armados? Como facções cresceram ao ponto de desafiar o próprio Estado? E o mais importante, existe uma saída? Hoje você vai entender a história que ninguém conta, sem romantizar, sem esconder somente a realidade. Esse é o canal Mundo 360. Não esqueça de deixar o like e se inscrever nesse canal. Então, bora pro vídeo. O crime organizado no Rio não nasceu do nada. Ele começou dentro das prisões. Nos anos 70, durante a ditadura, presos comuns foram colocados juntos com presos políticos. Ali, aprenderam a organização, estratégia e a união. Foi assim que surgiu o Comando Vermelho. No início, a ideia era de sobrevivência, mas com o tempo virou poder. Com a expansão do tráfico de drogas nos anos 80 e 90, essas organizações começaram a dominar territórios, principalmente favelas. E ali, uma nova realidade nasceu. O Estado saiu e o crime entrou. 200 metros da UPP. Não que os policiais da UPP não realizassem patrulhamento. Talvez não soubesse. Que os becos é muito beco, cara. É muito beco. Então a solução para a Rocinha hoje, verdadeiramente, a única solução da Rocinha, é uma solução meio Carlos Lacerda. É colocar tudo abaixo e construir casas com servidões, com, né, prédios de talvez 6 ou 7 andares, né? E você tem uma lateral livre para passar as viaturas, para você circular. O Comando Vermelho não ficou sozinho. Outras facções surgiram, como o Terceiro Comando Puro e o Amigo dos Amigos. E com isso, começou uma guerra. Guerra por território, guerra por dinheiro e a guerra por poder. Cada favela virou um país, com suas próprias regras. E quem mora lá, fica no meio do fogo cruzado. Não é sobre crime, é sobre controle. Controle de quem entra, controle de quem sai. Controle de quem vive ou morre. E alguns nomes também ficaram muito conhecidos em todo o Brasil, como Fernandinho Beiramar e o Marcinho VP, pai do rapper Oruan. Eles não eram apenas criminosos, eles eram líderes. Dentro das comunidades, muitos viam eles como figuras de poder, às vezes até de proteção. Isso mostra um ponto muito importante. Quando o Estado falha, alguém sempre ocupa esse lugar. Mesmo que esse alguém seja o crime organizado. O Estado nunca deixou de tentar retomar o controle. Operações policiais se tornaram comum, mas muitas delas são extremamente violentas. Entradas como caveirão, helicópteros atirando, confrontos intensos. E quem sofre mais? Sempre a população, os moradores. Crianças que não podem ir para a escola, trabalhadores que não conseguem sair de casa e famílias inteiras vivendo com medo. A guerra contra o crime muitas vezes atinge quem não tem nada a ver com ela. Nos anos 2000 surgiu uma tentativa diferente. As unidades de polícia pacificadora, conhecidas como UPPs. A ideia era simples: ocupar a comunidade e permanecer nela. Criar uma proximidade com os moradores. Substituir o confronto constante por presença. No começo, deu até resultado. Redução da violência, mais sensação de segurança. Mas com o passar do tempo, o projeto perdeu a força. Falta de investimento, corrupção e desgaste. E muitas áreas voltaram ao controle do crime. Um dos casos mais marcantes envolvendo as UPPs ficou nacionalmente conhecido como o caso Amarildo. Nele, 12 policiais militares da unidade instalada na Rocinha, favela da Zona Sul, foram condenados pelo sequestro, tortura e assassinato, fraude processual e ocultação de cadáver do ajudante de pedreiro Amarildo Dias de Souza, pai de 6 filhos, que foi torturado e brutalmente assassinado nas dependências daquela UPP em julho de 2013. Seu corpo jamais foi encontrado.
Mesmo condenados, seus executores estão em liberdade. Quando o Amarildo desapareceu, eu fui fazer matéria sobre o Amarildo. Mas eu não perturbava ele, não. Chegava lá na Rocinha, ia nos becos. Inclusive fui hostilizado por um traficante armado. O traficante veio na minha direção, na Rua 2, no auge da UPP. A UPP com 1.100 homens. E ao longo da investigação, a DH, Dr. Rivaldo Barbosa, apurou que o Amarildo morreu dentro da unidade da UPP. E eu nunca defendi o Edson, não. Eu não estou na Rede Globo para chegar, olha, é mentira da DH, isso tudo é inventado, bababá. Eu não estou ali para isso, pelo amor de Deus. Eu sequer conheci os autos da investigação. Tá? Então, eu não tenho que estar ali para isso. Depois, uma policial feminina da UPP, ela não faz uma delação premiada, ela conta a dinâmica do crime. Tá? Então, além da apuração da DH, você tem o texto. Mas por trás de tudo isso, existem pessoas. Mães que perderam filhos, jovens que cresceram sem oportunidades, crianças que aprenderam desde cedo a reconhecer um som de um tiro. Mas também existem histórias de resistência. Gente que luta, que estuda, que tenta sair daquela realidade. O Rio não é somente violência, é também sobrevivência. Mas existe uma verdade difícil de aceitar. Não existe uma solução simples. Especialistas falam em educação, investimento social, reforma policial, combate à desigualdade, inteligência, não só a força. Porque o problema não é só o tráfico, é tudo que permite que ele exista. O Rio de Janeiro continua lindo, mas também continua ferido. Enquanto a gente enxergar esse problema só como violência, sem entender suas raízes, nada muda. A pergunta não é mais como isso começou. A pergunta é, até quando isso vai continuar? Se esse vídeo te fez pensar, se inscreva nesse canal, porque aqui a gente não foge da realidade. A gente encara ela de frente. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Esse é o canal Mundo 360. Um abraço, até o próximo vídeo.